Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu estou aqui com um convidado ilustre. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que já é de casa, Flávio. Muito obrigado por me receber, Theo. Olha, hoje eu trouxe aqui o Flávio, que além de ter mandado muitíssimo bem na prova de matemática quando ele fez, é um engenheiro formado pela USP para trazer nada mais, nada menos do que macetes de matemática para a gente, né? Porque a prova está chegando, a prova é no fim de semana, e a gente precisa mandar bem naquela prova. E como eu sempre falo, os macetes ajudam demais a economizar tempo, que pode ser aplicado em outras coisas. A gente até gravou um vídeo para o canal do Flávio, vale a pena assistir, vou deixar o link na descrição também. Já se inscreve aí no canal do Flávio, porque ele está postando conteúdo demais. Nem sei como ele está dando conta de postar tanta coisa nessa última semana, mas só conteúdo bom, gente. Bem, galera, sempre fico muito feliz de vir aqui no canal do Theo, já me sinto em casa também. Muito obrigado aí sempre por me receber. E hoje trazer alguns macetes que eu acho que são super importantes pensando aí em ganho de tempo, né? O macete dificilmente ele vai te ajudar a resolver uma questão que você não vai conseguir resolver. Então, eu vou pegar uma questão de probabilidade e resolver com macete. É difícil porque você tem que entender um pouco da questão para poder aplicar o macete. Mas a partir do momento que você tem um pouco de teoria, você já entende um pouco como as questões são formuladas, o macete é uma forma extra de te ganhar tempo. Então você resolve uma questão de 6 minutos, de 7 minutos, que o Enem fez dessa forma, em 2 minutos, em 1 minuto, muitas vezes. Então acho que isso é um pouco das formas que eu quero tentar trazer aqui. E o primeiro macete, já posso começar os macetes? Opa, claro, fica à Show vontade. de bola. Então, já começando com o primeiro macete, que eu acho que é um dos mais importantes, é o macete do seguinte princípio: a multiplicação é sempre mais fácil do que a divisão. Então, toda vez que você puder transformar, então em muitas questões do Enem acontece de você ter que encadear uma série de contas, não só em matemática, como em física também acontece, em química também. E sempre é mais fácil você multiplicar dois números do que dividir dois números. Então, por exemplo, às vezes você quer dividir por 2,5, quer dividir por 1,3, são contas difíceis de fazer. Se você consegue aproximar isso de alguma forma para transformar isso numa multiplicação, a sua vida fica muito mais fácil. Eu acho que é o caso, por exemplo, eu tenho que dividir por 0,25. Isso não é tão fácil, mas eu sei que dividir por 0,25, 0,25 é um quarto. Se eu trocar a posição da fração, é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, 100 dividido por 0,25, imagina que você fosse fazer a conta, você tem que colocar 100, daí dividido por 25, daí você tem que ir matando todas as casas, às vezes você tem que até que montar, né, a caixinha para fazer a divisão. E a multiplicação de 100 por 4 é muito óbvia, é 400 e acabou. Então, acho que esse é o primeiro macete que eu dou. Todas as vezes que você puder transformar uma conta de divisão, até mesmo fazendo alguns arredondamentos, por exemplo, 1,6. 1,6 vezes 6 é aproximadamente 96, né? Se for fazer a conta. Então é quase 100. Então, se eu divido por 1,6, é mais ou menos multiplicar por 0,16, né? Mais ou menos multiplicar por 6. Então, às vezes é muito mais fácil. Imagina dividir 50 por 0,16. É uma conta bem difícil de fazer, né? Uma conta, putz, daí você vai ter que montar, você vai falar, já vai dar aquela dor de cabeça na hora. Mas se você conseguir jogar isso daqui e falar, é aproximadamente a mesma coisa que eu multiplicar por 6, porque 0,16 é aproximadamente 1 sobre 6, né? Então, se eu multiplico por 6, imagina, 30 vezes 6, 180, acabou. Muito mais fácil de fazer a conta do que 30 dividido por 0,16. Então, eu acho que são algumas coisas que são macetes básicos que você pode usar, mas tem que praticar. Não tem como fazer esse tipo de macete sem prática. Fala a mesma coisa para porcentagem. Se você tem lá 30%, lembra que 30% é 0,3. Já não faz a conta com um monte de zero. Porque quanto mais zero, quanto mais casas você tiver na conta, mais energia mental você vai precisar usar para conseguir fazer as contas. Até o que eu estava falando com o Theo num outro vídeo que a gente gravou. 200 vezes 300 é uma conta que gasta muito mais energia para você fazer do que 2 vezes 3 e colocar 4 casas depois da vírgula. 4 casas depois da unidade principal. Então fica muito mais fácil de você fazer as contas e descobrir os valores dessa forma do que encadeando um monte de zero. Então, 30% é 30 sobre 100 vezes o número. Não, é 0,3. Já multiplica por 3 e move 1 da vírgula. Começa a usar essas pequenas técnicas, que eu acho que esse é um macete que vale bastante a pena para se aplicar aí no Enem. Cara, perfeito. Nossa, você falando aqui, alguns eu até nem lembrava, já tô aprendendo até com você mesmo, porque é muito bom isso mesmo, é muito bom. Eu acho que não dá tempo de fazer a prova se for fazer tudo na ponta do lápis. Tem que ter uns macetes, tem que ter algumas coisas para deixar a vida um pouco mais fácil. E realmente dividir é uma coisa bem difícil, enquanto multiplicar. Difícil, né? Difícil em caso de números É difícil de incertos. fazer na mão, né? É difícil de fazer de É, cabeça. A gente, é, eu não sei vocês que estão assistindo aqui, mas para mim sempre dividir foi uma coisa que eu achei desagradável, assim, de fazer na mão.
Então, aquele exemplo que você deu, 50 dividido por 0,16. Com certeza isso é uma conta bem estranha de fazer. Você vai ficar um bom tempo ali colocando as casas decimais. Enquanto isso, se você faz o princípio e multiplica pelo equivalente, acabou. Você mata ali em mais ou menos 1 minuto. 1 minuto não, né? 1 segundo. É, muito mais Se é rápido. fácil assim, Vira 50 vezes acabou. 6, 300, acabou. Super rápido de calcular, né? Então, Então, eu acho que realmente é uma coisa que vale muito a pena. Eu tentava fazer isso tanto quanto eu conseguia. Às vezes, eu tenho certeza que tem muitos pacientes que nem eu mesmo conhecia, mas estamos sempre aí dispostos a aprender. Eu acho que vale muito a pena fazer isso mesmo. O que o pessoal conseguir extrair desses macetes e fazer esse princípio vai valer muito a pena. Eu acho exatamente. que outra coisa que eu fazia bastante também era a questão da porcentagem, Flávio. Não sei se você tem alguma dica mais prática sobre porcentagem, mas, por exemplo, a gente deu o um exemplo no outro vídeo, né? 35% de 200. Tá, às vezes se você for colocar na ponta do lápis, não fica tão claro assim. Só que se você pensar em porcentagem, não é nada mais do que um número dividido por 100. E 35 dividido por 100 vezes 200 é a mesma coisa que cortar os zeros do 100 com os zeros do 200 e ficar 35 vezes 2, 70. Ou então, da outra maneira que você tinha falado, 35% de 200 não é tão fácil, mas 35% de 100 é 35, né? Por Isso multiplica por definição. 2. Aí você só Exatamente. multiplica por 2. Então eu acho que esse macete da porcentagem ajuda bastante em todas as questões de matemática, né? Porque Exatamente. sempre cai alguma coisa com decimal ou com porcentagem. Contar um outro macete que eu gostava muito é o seguinte: vamos dizer que eu tenho que fazer a conta 2,2 vezes 197. Já dói até a cabeça de você pensar, né? Conta desgraçada. O que eu gostava de fazer? Eu falava, qual que é o número mais próximo de 197? 200. Então eu fazia 2,2 vezes 200 menos 3. Eu abri em evidência. Então na minha cabeça fica muito mais fácil. Ó, 2,2 vezes 200, 440. 2,2 vezes 3 vai dar 6,6. Faço esse menos o outro, já chego na resposta. Fica um número muito mais fácil. Se eu for encadear 197 vezes 2,2, olha a conta que vai dar. Vai dar o 2 vezes 197 mais 2 vezes 197. Vou ter que fazer uma soma e vou encontrar um valor todo quebrado. Se eu fizer com esse da evidência, eu consigo fazer de cabeça, eu não preciso nem montar a conta. Então acho que isso é uma coisa bem legal também de usar, né? Que quando você conseguir fazer essa quebra de números e transformar em números mais fáceis, você pode fazer a mesma coisa com um número maior. Por exemplo, 203 é a mesma coisa que 200 mais 3. Você faz vezes 200, vezes 3 e soma. Porque você está multiplicando coisas simples e somando. A soma é sempre mais fácil que a multiplicação. Esse é um princípio, né? A soma é a operação mais fácil de fazer, a subtração é a segunda operação mais fácil de fazer, a multiplicação é a terceira, a divisão é a quarta, por isso que até essa é a ordem que a gente aprende na escola, né? Da mais fácil para mais difícil. Sempre que você consegue transformar as somas em coisas de números mais difíceis e a multiplicação de números mais fáceis, em vez do inverso, a soma de números fáceis e multiplicações de difíceis, sempre vai valer mais a pena. Então esse é um macete que eu sempre usava para questões que o Enem colocava números muito quebrados. Eu separava o número em números mais fáceis e eu conseguia fazer a conta de cabeça. Cara, só de pensar em fazer 45 questões com o número quebrado lá, você tem que ficar multiplicando e dividindo aqueles números, já me dá até um calafrio mesmo. Nossa, nem me Sem fale. isso, eu não sei como que eu acabaria a prova no tempo. Eu acho que eu não acabaria, né? Então, com certeza uma excelente técnica, vale muito a pena. Mas o que eu quero que você me fale agora, Flávio, é mais ou menos sobre o método comparativo, que eu Ai, sei que é uma coisa que você esse fala método tá na demais. boca do povo já, o pessoal gosta muito desse método. Acho que foi um dos vídeos que teve mais visualização lá no canal, em que eu expliquei sobre o método comparativo. Qual que é o princípio do Enem em muitas questões? É saber o menor ou o maior. Quem já fez simulado do Enem sabe que todo ano cai questões, de 5 a 10 questões, que ele pede assim. Ah, existe uma pessoa que pegou uma diária no hotel e ela precisava pegar um táxi também. A soma da diária com a soma do táxi, com a soma de não sei o que lá, tem que ser a menor possível. Qual das alternativas te dá esse valor? Parando para pensar, eu posso calcular da forma simples, que é eu calculo cada uma das somas, né? Vejo qual é a menor e coloco a alternativa certa. Mas perceba, se os números forem muito grandes, entra naquele princípio que eu falei que a gente tem maior gasto, maior dispêndio de energia com números maiores. Vamos supor que as diárias do hotel custa, por exemplo, R$ 800 e o táxi custou R$ 200, mais uma taxa de serviço custou R$ 150, tudo com números ainda quebrados, 147, 232. Você começa a somar tudo isso, começam a ficar coisas muito, as somas ficam muito difíceis, né? Você fica com números muito quebrados para fazer as contas e às vezes vai gastar 10 minutos na questão. O método comparativo ele parte do seguinte pressuposto: eu não preciso saber números absolutos, eu preciso saber qual é o menor. E eu posso saber isso por comparação. Existe um princípio da matemática que é muito básico, que é, se eu subtrair um número do outro e essa subtração dá positiva, o primeiro número é maior que o segundo. 15 menos 10, 15 é maior que 10. 15 menos 10 dá 5, que é positivo. Se eu tenho esse princípio, eu posso dizer o seguinte: se eu comparar duas alternativas
de duas em duas, todas as 5 alternativas de duas em duas. Eu vou ter 4 comparações, e toda vez que eu encontrar uma subtração de uma pela outra positiva, por exemplo, 15 menos 10, eu posso dizer que a primeira com certeza não é a menor. Ela vai ser sempre maior, porque é positivo. E se for negativa essa subtração, eu elimino a segunda. Eu falo, não, provavelmente deve ter sido 10 menos 15, um número menor menos um número maior. Então o método comparativo ele parte desse pressuposto e consegue facilitar drasticamente a resolução de questões que têm números muito complexos. Acontece muito, né, das questões da qual é a lata de tinta, qual é o conjunto de latas de tinta mais barato, qual é o conjunto de compras mais barato com esses produtos comprados em supermercados diferentes. E ele sempre vai colocar um monte de coisa para dificultar a sua vida. Comprou 5 salgadinhos de 5,53, 4 Coca-Colas de 2,53. Sempre uns números todos quebrados e vão ser todos diferentes entre si. Se você usa só comparação entre as alternativas, somem efeitos parecidos. Então, se eu tenho um número repetido, por exemplo, digamos que a Coca-Cola custou a mesma coisa em 2 supermercados. Se eu subtrair uma da outra, eu elimino essa parte da conta, eu não preciso fazer. Então, essa que é a beleza do método comparativo. Você consegue eliminar aquela parte que é diferente, vamos dizer assim. Se tudo é mais ou menos 200, eu só vou pegar a diferença, que é menos 1, mais 2, menos 3. A diferença entre duas alternativas para encontrar qual é a menor ou qual é a maior, no caso que seja o pedido. Então, acho que essa é mais ou menos a ideia do método comparativo, que funciona muito bem. Olha, eu acho que de 3 a 5 questões é certeza absoluta que vai dar para aplicar isso lá na hora da prova, né? Então quer dizer que aprendendo esse método você já está ganhando metade do tempo que você usaria em cada uma dessas 3 a 5 questões. Dá para fazer 10 questões, o tempo que você demoraria para fazer as 4, 5. Acho Exatamente. que muito bom, muito bom. Vale muito a pena aprender. Eu, depois desse vídeo, já pegaria uma listinha de exercícios do Enem para Com colocar certeza. na prática A e dica que eu tentar dou, tudo pega o isso. Enem PPL 2020. Caíram muitas questões, caíram, se eu não me engano, 10 questões no Enem PPL 2020 com a aplicação do método comparativo. Já pega a prova do Enem PPL 2020 e usa esse método. E se quiser também, depois você puder deixar o vídeo do método comparativo que eu mostro um exemplo na prática, também tem essa possibilidade para quem não entendeu muito bem. Às vezes a pessoa, mas ficou meio teórico para mim. Quem quiser ver lá no meu canal, tem um vídeo explicando super com detalhes o método comparativo também. Beleza, então vai ficar na descrição. Então, gente, link do canal do Flávio, o link que a gente gravou junto do vídeo que ele vai postar no canal dele e o link desse vídeo do método comparativo. Flávio, eu acho que a gente deu bastante dica. Você tem o último recado importante? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, como eu falei, os macetes eles são um complemento. Nunca vá com macetes como a base da sua prova, mas o macete ele ajuda muito. Então, quando você já está num nível legal, acertando 40 questões, acertando muitas questões também em ciências da natureza, né, que é uma prova conjunto, vale a pena começar a trabalhar com esses macetes para facilitar a sua vida. Porque cada segundo que você ganha, cada minuto que você ganha, é um minuto para conferir a questão no fim. É um minuto para você poder ir no banheiro e ficar tranquilo que você não está perdendo tempo. São coisas que ajudam na sua prova, tornam a sua prova um pouco mais. Você poder comer um negócio no meio da prova e não desmaiar lá no meio da prova, porque você está preocupado com o tempo, não consegue nem parar para comer. Então são coisas que cada minuto que você ganha vai ajudar você a tanto ter mais tempo para conferir as questões no fim, ter mais tempo para resolver as questões em si e ter tempo também para você conseguir ficar, entre aspas, tranquilo durante a prova. Então, esse é meu recado, espero que vocês tenham gostado. Beleza, meu amigo. Olha, muito obrigado, concordo completamente. O macete, apesar de não resolver a questão para você, você tem que pensar, você tem que saber achar o caminho, mas ele encurta muito, né? Você acaba ganhando bastante tempo fazendo isso, dá tempo de ali insistir um pouco mais em uma questão mais difícil, dá tempo de revisar uma questão que você poderia errar por bobeira. Então, eu acho que você falou tudo que precisava ser falado, não tenho nada a complementar. Mas, ó, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, mais uma vez, obrigado por compartilhar sua experiência com a gente e espero que o pessoal faça uma excelente prova no final de semana, que volte aqui e, de alguma maneira, comente que esses conselhos que a gente passou ajudaram, né? Show de bola. Muito obrigado aí por me convidar. Sempre estou disponível aí e desejo a todos, como eu falei, uma ótima prova, tranquilidade e realmente a melhor nota possível. Valeu, então, meu amigo. Obrigado. Valeu aí, gente. Até mais.